Olá, e hoje nós vamos prosseguir no capítulo 3, a partir do 8º versículos, 8º e seguintes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. E hoje, nesse capítulo 3, nós vamos encontrar, a partir do 8º versículo, que o Senhor Deus, que passeava no jardim, ao entardecer da tarde, ao entardecer do dia, e o homem e a sua mulher, eles foram se esconder da face do Senhor Deus. Nós vimos nos versículos anteriores que a queda de Adão e Eva foi a mesma queda do anjo de luz, que se chamava Lúcifer e se tornou demônio. Foi a mesma queda originada pela desobediência e também pelo desejo de ser como Deus. E a gente percebe neste versículo 8º já uma consequência desta queda. É que Adão e Eva, eles passam a se esconder de Deus. Anteriormente, eles tinham toda aquela intimidade com o seu Deus Criador e uma transparência diante dele. Com a queda, o pecado coloca o medo nos seus corações daquele que havia criado a cada um com muito amor à sua imagem e semelhança. E Deus faz a pergunta: onde estás? Essa pergunta de Deus cala lá no profundo do coração, que quer indicar que Deus já não se encontrava mais instalado como centro e Senhor. Então Deus pergunta: onde estás? Não tens mais aquele acesso peculiar com a minha presença? Onde estás? O homem decaído da graça, além de haver perdido a intimidade com o seu Deus, ele também perdeu-se a si mesmo, a sua própria identidade de filho. Essa pergunta: onde estás?
E ele responde exatamente como alguém que se distanciou de Deus. Ouvi o barulho dos vossos passos no jardim e tive medo. O medo passou a se alojar no coração e destronou o amor. Que, como diz a primeira carta de São João, no amor não há temor. Então, o pecado original destrói o primeiro amor, que é aquele amor que se recebe de Deus e também se responde com esta mesma intensidade. E ainda disse para Deus que teve medo porque estava nu. E por isso foi se esconder. Essa nudez de Adão e Eva não significa propriamente a nudez de uma roupa, de trajes, de uma vestimenta. Mas significa que Adão e Eva perceberam que haviam perdido a graça original pela sua desobediência ao projeto de Deus, ao mandamento instituído pelo seu Criador. Eles se tornaram nus, uma nudez espiritual. E no versículo 11, o Senhor Deus pergunta: quem te revelou que estavas nu? Como que você chegou a perceber que a graça havia sido perdida? Por acaso comeu do fruto da árvore que eu havia proibido de comer? A graça estava vinculada à obediência. E no versículo 12, bem como no versículo 13, esses dois versículos, vem trazer para nós algo muito interessante, mas também que faz parte da nossa vida. Que o homem, ele responde a essa pergunta que o Senhor Deus faz para ele, não assumindo aquela atitude, aquele comportamento, aquela ação que ele havia praticado, que ocasionou esta desobediência, mas ele passa adiante a sua própria culpa e joga para Eva. Ele diz: a mulher que puseste ao meu lado, ela que me apresentou este fruto e eu comi. Ele descarta
a sua consequência de culpa, de culpado, de culpável. E diz que foi a mulher. E nessa afirmação tem algo de velado, mas de reclamação. Se não tivesse me colocado esta mulher aqui ao meu lado, se não me tivesses dado esta mulher, quem sabe eu não teria comido. E quando Deus faz a mesma pergunta a Eva, ela também não assume a própria culpa. Ela responde: a serpente me enganou e eu comi. Quer dizer, o pecado, a transgressão de ambos recaiu exclusivamente sobre a serpente. Como se eles não possuíssem a liberdade de acatar ou não uma tentação, uma ideia fixa, ou seja, o que for. Nessa resposta deles, eles demonstram que não tem a capacidade de decidir livremente. E isso não é verdade. Deus colocou em cada um a liberdade de escolha. Mesmo que a serpente tenha induzido com muitos argumentos, mas no coração de cada um se encontrava a liberdade de dizer sim ou não. E eles comem e, além do mais, acusa o outro, não assumindo nem a culpa, nem as consequências desses atos de cada um, né? E chega a dizer, foi a serpente. Exclusivamente, totalmente, se a serpente não tivesse vindo com toda essa artimanha, nós permaneceríamos intactos, sem a contaminação do pecado. E não é bem assim. A serpente, o mais astuto de todos os animais, nós já vimos. Mas o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, tanto no amor como na liberdade, na ação de decidir conforme a vontade de Deus. E daí veio todas as consequências trágicas dessa ação demoníaca, mas acolhida e aceita por eles, que é o pecado original. E todos nós provamos isto durante toda a nossa vida, porque temos
a inclinação de sempre indicar que o outro é o culpado de algo que fazemos. Não é? Então é por isso que o Filho de Deus, ele veio assumir esta culpa que ninguém assumiu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima.